Você, na última eleição de 2018, você veio como vice-governador, né? Eu fui candidato a vice-governador na eleição passada, a governador do estado. Uma das mais loucas. Uma das mais loucas. Por isso que eu tava lá, cara. Foi uma das mais loucas. Não, Então, tá por isso que eu tava problema lá, só tá cara. no fone, Era né? uma das mais loucas, mais diferentes eleições e tá tinha Uma das mais niteroense lá. tristes. Como que vai ter, cara? Não, tudo bem esse lado, mas tem sempre lado bom. Eu não vou Eu me não incluir nos consigo ver tristes, nenhum não. lado bom aí. Foi foda mesmo. Mas, assim, eu Tem que tô... ficar Eu afastado da fiquei... Como que você vai ter uma eleição histórica diferente como aquela? Não vai ter um niteroense lá. Tá Onde certo. você vai É ter um lógico, niteroense, é lógico, porra? é lógico. Então, eu tava lá. Niteroense é igual rato. Qual né? era tava lá. a tua chapa? Eu era vice da Márcia Tiburi, que foi candidata do PT. Ah, eu sou sim. do PCdoB. E eu era o vice dela. Curioso. E teve vários lados legais pra mim, assim, porque na política, geralmente, o cara é candidato e aí ele bota uma mulher de vice pra poder quebrar a parada de que ele é. E eu tive vários aprendizados e foi muito legal, assim, porque a candidata, a líder da chapa era uma mulher, né? Então era um homem de vice de uma mulher e eu acho que era muito A última legal. vez que a gente viu isso não deu muito certo. É verdade. Teve, problema, a gente né? já viu. O resultado não foi. Tem uns caras que não se aguenta até que o não se final. aguentaram. Não. Não, verdade, mas aí não era meu caso, né? A galera lá era. Porque A depende Márcia, ela também, já né, é galera? filósofa. Comparado com o Temer é sacanagem, né? Vem aqui, Pô, me você chamou de dizer um vampiro. negócio desse, pô. Vai ser ofendido aqui? Aí não, né? Mas, cara, assim, foi maneiro. E viajar pelo estado, entender. E ao mesmo tempo assustador, cara. Entender o quão fundo... Mudou sua ótica? Muito, muito, muito. As pessoas não têm dimensão do quão fundo é o buraco do estado do Rio de Janeiro. Só isso. Assim, é completamente desalentador olhar para os É um problemas. estado pobre, né? Cara, é pior ainda. É um estado que teve desmontada ele não tinha condições muito diversas econômicas e o seu eixo principal de estruturação para o futuro, aquilo, vamos dizer assim, o Rio de Janeiro montou uma casa para o futuro e ela chamava Indústria Naval e Petróleo. Aham. E aí, A o Rio de famosa Janeiro... Comperj, Cara, irmão... que virou quase que uma serra talhada carioca, né? Exato. Então, você teve uma... Serra talhada, não? E várias injustiças que se fazem com o Rio de Serra Janeiro pelada, também. né? Serra Pelada. Serra Eu nem Pelada. tenho essa referência aí que você um garimpo lá. Serra Pelada. Cara, e várias injustiças que se fazem com o Rio de Janeiro, assim, que as pessoas não sabem. Então, por exemplo, toda a tributação do imposto estadual, o ICMS, tá? É feita no lugar onde o produto é extraído ou produzido. Muito bem. Isso vale para o minério de Minas Gerais. Isso vale para a madeira que sai dos estados no norte do Brasil. Isso vale para a produção industrial de São Paulo. Isso vale para todo mundo. Quando chega no Rio de Janeiro, o ICMS é cobrado na bomba da gasolina, lá onde a gasolina é colocada. É por isso que a gente paga a gasolina mais cara do que em outros lugares do Brasil. O estado do Rio, aí discutindo a questão tributária mesmo, o estado do Rio, ele não arrecada só 2 itens de todos os itens da economia. Pensa quantos milhares de itens são isso. Só 2 itens, o ICMS é cobrado no destino e não na fonte. Energia elétrica e petróleo. E aí, se o Rio de Janeiro tem economia baseada em petróleo, ele fica na discussão dos royalties, quando, na verdade, se a arrecadação fosse no estado de origem do petróleo, o Rio de Janeiro seria uma Dubai, que também é um exagero, não é isso que eu estou discutindo aqui, mas eu estou dizendo que não precisava ser um estado endividado se realmente tivesse tido governadores lá atrás tivessem lutado pelo real interesse, pelo real futuro da parada. Porque como assim que o cara de São Paulo lutou pela cobrança do ICMS na origem do produto industrial e ele tem indústria pra caramba? Como assim que o cara do agro do Rio Grande do Sul lutou para que isso acontecesse dessa forma? Como assim que o cara da madeira fez isso e o outro do minério fez isso e no Rio de Janeiro a galera isso passou. Então, e aí teve uma lei para compensar o estado do Rio de Janeiro por isso, que já é uma furada. Chama-se Lei Candir, tem 60 bilhões de reais ou mais lá na Lei Candir,
que estão parados. Aí o Rio de Janeiro não recebeu, isso é um processo judicial, lá está uma discussão, e a gente faz um absurdo, aviltante pacto fiscal com o governo federal, que na verdade é uma enganação de trouxa danado, porque o Rio de Janeiro estaria quebrado sem o pacto fiscal com o governo federal, verdade, só que isso não significa que o pacto fiscal seja bom, porque não entrou R$1 do governo federal no Rio de Janeiro para recuperar nada, regime de recuperação fiscal. O governo federal não bota nenhum dinheiro, e aí ele deixa de cobrar a sua dívida. Então você vive, você paga suas contas, você não está pagando o seu maior, o cara que você pagava mais, que era o governo federal. Muito bem. Parabéns para o Rio de Janeiro. Acontece que há juros de banco. No final desse processo de alguns anos, a dívida volta inteira com a conta do juro em cima da cabeça do Rio de Janeiro. Esse é o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. E o governo federal é um agiota, praticamente. Um pouco isso. Ele está suspendendo a cobrança das dívidas. Não paga agora não. Estou botando os juros aqui de leve, mas não paga agora não. E ele ainda faz um monte de exigências para o Estado do Rio de Janeiro. Você tem que privatizar a SEDAI, você não pode não pode dar aumento ao funcionalismo público, nem aumentar a sua rede de serviço público. Não pode isso, não pode aquilo. Ele entra dentro da sua casa, diz o que você vai comer, fala o que você vai ter na geladeira, dá todas as ideias, só que é o seguinte, o agiota, no final, ele não diminuiu a dívida, ela está rolando, entendeu? Então, o regime de recuperação fiscal... Não está nem suspensa, porque você está rolando os juros. Ela está rolando. O governo federal, ele não coloca R$1 no estado do Rio de Janeiro, e ele impõe um monte de condições ao Estado, um monte delas que o Estado é obrigado a adotar, que senão ele cobra a dívida, ele fica com a dívida na mão. Se você não cumprir, eu vou cobrar. O Estado quebra se não fizer essa parada, e se fizer essa parada, no final das contas, viva o povo do Rio de Janeiro uma dívida de bilhões e bilhões de reais com o governo federal que volta toda de uma vez só. Não tem nenhum pacto. E como é que sai desse buraco? Quem resolve? Por aqui ou por lá? No caso do Rio de Janeiro, uma discussão, se eu for te dar uma resposta profunda e que não é a que as pessoas querem ouvir, tem que ter uma revisão do Pacto Federativo. As pessoas vão dizer, em qualquer mesa que sentar aqui, qualquer pessoa vai dizer, não, porque a gente tem que estimular o turismo, tem que estimular os setores da cadeia produtiva, tem que trazer atividades indutoras do desenvolvimento econômico, e vai te dar um monte de respostas. Tudo verdade. Tem que fazer isso tudo. O Estado do Rio de Janeiro precisa se fortalecer economicamente. Mas o centro do problema é o Pacto Federativo, ou seja, o Rio de Janeiro fez um mau acordo com o governo federal. E o Rio de Janeiro é extremamente prejudicado, porque ele não é entendido como um estado produtor de nada, só que acontece que o carro roda lá não sei aonde e o petróleo sai daqui. Então, de alguma maneira, eu não estou dizendo que tem que basear a economia no petróleo, de forma nenhuma, tem que sair disso, transitar, mas tem que enfrentar uma questão que eu dizia muito para Márcia Tiburi, que eu acho que era a coisa principal que eu tentei dizer lá nessa eleição, no pouco que eu fui ouvido, que era que tinha que ter um governador que, de fato, enfrentasse as condições do pacto fiscal, porque senão vai ser isso para sempre. Lembra quando a Alerj ficou cercada, os funcionários públicos não recebiam, ficou aquela parada lá no governo do Pezão, ninguém recebia e tal? Aquilo ali vai ser o lugar comum do estado do Rio de Janeiro, sem resolver isso. Tem que ter uma... vou te dar um outro exemplo. Recolhimentos federais no estado do Rio, como essa questão do pacto fiscal, do pacto federativo, ela é decisiva para o Rio e pouca gente fala porque não é uma resposta assim que dá voto. O que dá voto é dizer, vou trazer uma empresa, vou trazer a Fiat, eu vou resolver. As pessoas não têm nem noção desse problema, né? Exato. Então, por exemplo, estados como, vou pegar um exemplo correlato ao Rio, assim, um estado parecido economicamente em alguns itens. Pega o estado da Bahia, ou então pega Minas Gerais. Eles devolvem para o governo federal mais ou menos... ficam por volta de 40% do que eles arrecadam, e o Rio é 1/3 a mais. Então, o que o Rio arrecada, eu lembrava esses números na época todos de cabeça, né? Mas assim, colocando o problema de maneira simples, o que a Bahia ou Minas Gerais devolve ao governo federal é percentualmente, proporcionalmente, 1/3 menor do que o Rio devolve ao governo federal. A gente entrega muito mais do que os outros estados entregam. Por conta desse pacto. O pacto federativo do Rio de Janeiro é desfavorável. Pacto com o demônio. Isso. Uma discussão. Foi o Cabral? Deve ter sido Cabral, pô. A gente precisa enfrentar esse problema. É a resposta estruturante.
ela é difícil de aparecer em debates políticos. As pessoas não falam. Elas falam que vão resolver porque ele vai ser mágico, vai trazer 30 empresas e vai ser tudo maravilhoso. Tem um problema do jeito que o Rio combinou os seus combinados. Os combinados são prejudiciais. Entendi.